Oi gente, tudo bem? Meu nome é João Pedro Sudário e esse está sendo meu primeiro vídeo aqui nesse canal que chama João Pedro Sudário também, no caso, né? Então, eu não sei exatamente explicar o motivo de eu estar criando esse canal. Eu sinto que eu talvez tenha visto uma oportunidade de registrar mesmo as coisas que eu gostaria de mostrar para as outras pessoas, como uma forma de inspiração mesmo, ou justamente uma forma de me expressar, porque eu vejo que durante minha vida inteira registrar memórias ou qualquer outro tipo de coisa sempre foi minha forma favorita de me expressar. Então essa está sendo uma experiência que eu vou estar fazendo, eu acho que nesse ano de 2025 inteiro. Não sei quanto tempo vai durar, mas esse está sendo meu primeiro vídeo e espero que seja o primeiro de muitos. Bom, primeiro tópico do dia, do vídeo no caso. São dois tópicos, mas eu quero juntar eles dois em um só, que no caso é um pouquinho do meu trabalho hoje em dia, do que eu faço. E para explicar o meu trabalho, eu preciso contar um pouquinho da minha trajetória também, tá? Como eu já falei no começo do vídeo, meu nome é João Pedro Sudário, eu tenho 19 anos. Atualmente eu estou morando na cidade de São Paulo, capital. Mas durante a minha vida inteira, até os meus 17 anos mais ou menos, eu fui criado no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cruzeiro. Provavelmente as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo provavelmente já me conhecem, então no caso já sabem mais ou menos a base da minha história, mas caso você não saiba, como eu falei, eu sou dessa cidade do interior que chama Cruzeiro, passei 17 anos da minha vida aqui, e é uma cidade que eu me sinto muito conectado e é o lugar que eu provavelmente mais amo do mundo, apesar de todos os problemas. Mas esse não é o tópico do vídeo, então vamos lá. Bom, atualmente eu trabalho como produtor de transmissão de campeonatos de jogos eletrônicos. É uma coisa meio... Eu ainda sinto que tem um pouco de preconceito com jogos eletrônicos, então é uma coisa meio fora da realidade talvez para algumas pessoas. Então, por que eu comecei a trampar com isso? Para explicar, eu preciso voltar muito tempo lá atrás. Só colocando como uma base para vocês, eu nasci aqui em Cruzeiro, eu sempre tive uma infância muito boa, meus pais sempre me deram tudo que eles podiam, no caso, então eu nunca passei dificuldade, é uma coisa que eu sou muito grato até hoje. Até os meus 8 anos de idade eu nunca tive muita complicação na minha vida, em quesito tanto emocional quanto financeiro ou algo do tipo. Só que quando eu tinha 8 anos de idade, no caso, o meu pai acabou ficando doente. Ele teve uma doença que não tinha cura. Então, com o passar dos tempos, eu fui vendo ele definhando cada vez mais. Então, foi um processo muito difícil. Eu posso dizer que foi meu primeiro grande trauma aí da vida. Foi um processo muito complicado. Eu com 8 anos de idade ali, ver tudo aquilo pela primeira vez, numa idade tão... com uma pessoa tão nova, né? Foi provavelmente não, eu fui obrigado, né, a meio que amadurecer de uma forma meio... Tive que amadurecer mais cedo, no caso, então eu não amadureci do jeito que eu queria, eu enfrentei muitos problemas durante essa época, eu me tornei uma pessoa um pouquinho, não diria odiável, mas fazia coisas que xingava muito cedo, maltratava as pessoas, não sei se era uma questão de chamar atenção, mas enfim, foi um período muito difícil. Porém, uma das coisas que me ajudou a sair desse buraco que eu tava, que é a tal da depressão, tão cedo, foi jogar videogame. Sim, é até meio estranho falar disso, mas um dos motivos que me fez realmente sair da depressão é sair desse buraco que eu tava e ter como uma válvula de escape uma coisa ali, que no caso era o videogame. Então, o videogame ele sempre esteve presente na minha vida, mas a partir ali dos meus 10 anos de idade eu me aprofundei de uma forma assim absurda.
Eu tinha 10 anos quando eu ganhei meu terceiro videogame, que foi o PlayStation 4. Eu lembro até hoje de eu ganhar ele. E mal sabia eu que no momento que eu ganhei aquele videogame, eu tava meio que... Eu não diria se a palavra é segmentando, mas eu tava plantando para eu colher lá na frente, que no caso agora eu tô plantando, que é meu primeiro emprego na vida. Bom, como eu falei, em 2015 eu comecei a realmente ficar viciado nos jogos, como uma válvula de escape ali na minha vida. E aí, em um determinado momento, foi em 2015 eu ganhei o console, e em janeiro de 2016, um amigo meu me falou de um jogo de tiro, que chama Rainbow Six Siege. Não quero me aprofundar muito no que o jogo significa ou algo do tipo, mas basicamente é o que eu falei, jogo de tiro, porrada, bomba, polícia, ladrão, e é isso aí. É uma premissa que, digamos assim, que era básica, mas é uma coisa que eu curti muito e eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E aquilo ali me prendeu de uma forma que foi muito absurda, sabe? Muito absurda mesmo. Então, cada dia que passava eu jogava mais. E com o tempo eu acabei descobrindo um outro universo que estava dentro do universo dos jogos, mas trazia esse lado mais do competitivo. Então, eu sempre fui uma pessoa que curtia muito futebol, só que com o passar do tempo eu acabei trocando o futebol por jogos eletrônicos. Então, de uma forma básica explicando para vocês, a gente tem os jogos Rainbow Six, a gente tem o Overwatch, CSGO, e nesses jogos a gente tem campeonatos oficiais, então tem jogadores profissionais jogando e recebendo grana para isso. E quando eu tinha 10 anos eu acabei conhecendo esse mundo de esportes eletrônicos, e ali eu me apaixonei de uma forma assim absurda. Eu jogava, acompanhava os jogos, acompanhava os jogadores profissionais, e eu me aprofundei naquilo de uma forma que chega a ser até meio absurda pra mim, porque eu não esperava que aquilo ia me fazer apaixonar tão fortemente. Não reclamem que tá passando um carro de áudio aí, enfim. E com o passar do tempo, eu fui me aprofundando muito mais naquilo, eu comecei a ficar meio que expert naquele meio. E aí eu realmente me apaixonei, que nem eu falei. O amor que eu sentia por futebol, como a maioria das pessoas sentem por um esporte, algo do tipo, eu acabei trocando pelo esporte eletrônico. Então eu sempre fui muito vidrado e apaixonado por isso. E aí os anos foram passando e chegou 2018. 2018 foi realmente eu acho que eu diria que foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo isso no sentido de que no dia 21 de abril, depois de um período longo ali doente, o meu pai acabou falecendo. O meu pai, a doença dele, ele foi muito difícil para mim e para minha mãe também. Então, dentro de casa a gente tinha uma UTI, então eu vivia vendo coisas que uma criança não devia ver para a idade. E aquilo ali foi uma coisa que me marcou muito, foi, que nem eu falei no começo, foi meu primeiro grande trauma da vida, e ver ele falecendo, querendo ou não, foi uma forma de um pouco de paz, sabe? Principalmente para ele, porque ele era uma pessoa que estava muito mal há um período de 5 anos ali, e ver ele naquela situação, com os anos passando, era uma coisa horrível, tanto pra gente e principalmente para ele. Então, ver que ele pôde descansar foi algo que, óbvio que foi muito triste, mas eu sinto que foi muito mais uma questão de paz. Então, a morte dele era uma coisa que é até meio bizarro falar, mas eu já estava me preparando há muito tempo. Então, ver ele poder descansar foi algo que trouxe um pouco de paz, mas também trouxe muita tristeza. Então, nesse momento, quando meu pai falece, eu acabo entrando cada vez mais de vez, me afundando mais de vez no mundo dos jogos eletrônicos. Só trazendo um adendo, os jogos não foram a única coisa que realmente me fizeram prender atenção. Eu ia na psicóloga na época, eu tinha amigos que
assim, pra mim hoje são família, que me salvaram nos momentos que eu mais precisava de ajuda. Mas eu quero falar um pouquinho do videogame hoje porque foi algo que realmente tá mudando minha vida e tá me fazendo crescer de uma maneira muito absurda. Enfim, depois do falecimento do meu pai, eu realmente me aprofundei cada vez mais no competitivo do Rainbow Six. E eu meio que coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com aquilo, de alguma forma, sabe? Tanto me tornar um jogador profissional ou fazer qualquer outra coisa envolvida, desde que eu estivesse envolvido naquele meio, dentro daquele meio. Então, os anos foram passando, veio pandemia, eu mais uma vez me aprofundei cada vez mais. E aí chegou o ano de 2022, que foi o ano onde eu acabei me formando no terceirão. E eu tinha como sonho ir para São Paulo, né? Porque eu via que São Paulo sempre foi uma cidade que me chamava. Desde criança eu ia muito para São Paulo, então foi um lugar que realmente me marcou muito. Eu acabei querendo ir para São Paulo, né? Eu acabei fazendo um vestibular para uma faculdade e acabei passando e passei em jornalismo. Jornalismo nunca foi uma coisa muito... não era muito definido na minha vida que era aquilo que eu queria, mas como eu sinto que eu seja uma pessoa muito comunicativa e que gosta de fazer, que nem eu falei, eu gosto de registrar muito, eu gosto de fazer várias coisas relacionadas ao audiovisual e tudo mais, eu vi que o jornalismo ele podia... É que só quem faz jornalismo realmente entende, mas o jornalismo você pode seguir vários caminhos, então eu acabei escolhendo jornalismo justamente por isso. E aí chega 2023, vou para São Paulo, mundo totalmente novo, morando sozinho, 17 anos, fui com 17 anos para São Paulo, então é um mundo completamente diferente de se explorar. Em São Paulo, a maior cidade do país, era onde estava concentrado esse mundo de esporte eletrônico aqui no Brasil, no caso. Então, foi assim... Literalmente, depois de tantos anos eu podendo acompanhar e ver aqueles jogadores, aqueles jogos e tudo mais, eu podia realmente ver com os meus próprios olhos na minha frente. Não era mais uma tela de computador, eu podia ver com os meus próprios olhos. Então, eu acabei tendo a oportunidade de ver os jogadores frente a frente, tirar foto com eles, e realmente registrar tudo aquilo foi o primeiro grande passo que eu tive para eu me tornar, para eu me profissionalizar cada vez mais, né? Então, no final de 2023, eu acabei sendo convidado para participar de uma página de comunidade do Twitter, pra vocês verem, né? No sentido de realmente criar esse tom jornalístico para um mundo que eu não diria que é carente, mas nesse quesito, mas faltava um pouquinho mais de empenho ali, entendeu? Então eu entrei numa página que chama Six News e a partir dali a gente começou a fazer várias entrevistas, várias coisas que ali eu realmente falei, é isso que eu quero pra minha vida. Quero estar envolvido, eu quero ter esse tipo de experiência cada vez mais. E aí eu fiz entrevistas com um dos maiores jogadores da história do Rainbow Six, que é o Nesk, não sei se alguém conhece, mas enfim, que ele realmente é um dos meus grandes ídolos da vida ali. No período que meu pai acabou falecendo, acho que um mês depois, o time dele foi campeão mundial. O primeiro grande título de expressão que o Brasil teve no Rainbow Six. Então, poder ver aquilo realmente se realizando e eu vendo como aquilo uma válvula de escape com o título mundial do Brasil, realmente foi algo muito especial. Então, o Nesk foi um jogador muito importante para mim, certo? E aí chegou em fevereiro de 2024, eu ainda estava na página, e aí a gente decidiu fazer uma loucura, que foi, só para contexto, em fevereiro acabou acontecendo o maior campeonato da história do Rainbow Six, que chama Six Invitational, premiação de 3 milhões de dólares, uma loucura, e acontecia em São Paulo. E aí eu e os meninos da página, a gente acabou vendo aquela oportunidade como realmente a grande oportunidade das nossas vidas em questão profissional. Então a gente fez algumas loucuras, como a gente não foi convidado para o hotel dos jogadores, a gente acabou entrando ali, não invadimos, né? Acabamos entrando. E aí eu realmente tive minha primeira experiência jornalística em loco, onde eu pude fazer entrevistas, eu pude fazer minha primeira entrevista em inglês, que foi algo surreal para mim, absurdo. E
enfim, a gente teve essa oportunidade. A criadora do jogo, chama Ubisoft, acho que vocês conhecem, viu o que a gente estava fazendo, realmente gostou do que a gente estava fazendo e acabou convidando a gente para participar do evento principal. Então a gente ganhou credencial de imprensa e ali realmente a gente viu que, porra, deu bom, sabe? E muito mais para mim foi uma realização pessoal e profissional, porque a partir do momento que eu comecei a jogar, ali nos meus 10 anos de idade, e com 19 anos eu tava literalmente vivendo aquilo, eu pensei, os anos que eu passei triste, passando por tudo aquilo, realmente valeram a pena. Então foi algo assim, foi muito gratificante para mim. Teve um dia específico que a imprensa, ela recebeu um convite para ver a taça de perto e tirar uma foto. E aí a gente foi lá, tiramos foto com o troféu. Eu lembro que eu tava subindo a escada do ginásio do Ibirapuera e assim, eu desabei de chorar, sabe? Porque foi realmente uma realização de poder estar ali, sabe? Então foi uma forma de agradecer por tudo que meu pai fez, por tudo que minha mãe fez, todos os sacrifícios que aconteceram nesse meio tempo. Então foi muito bom, muito importante para mim. E aí esse campeonato passou e a gente acabou recebendo um convite da Ubisoft para participar do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six. Então toda semana a gente tinha jogos no Campeonato Brasileiro e eu ia participar para fazer entrevista e registrar tudo que estava acontecendo. Então toda semana eu ia, participava, gravava, conhecia as pessoas, conhecia os bastidores do campeonato e tudo mais. E querendo ou não, tava me expondo ali, né? Tava colocando minha cara a tapa. E um tempo depois, quando eu continuei indo nesses campeonatos, eu acabei recebendo um convite de um dos produtores dentro da Ubisoft para uma reunião. Para saber como é que estava a minha situação, o que eu estava fazendo na vida, o que eu realmente queria fazer ali. E a gente teve essa reunião e acabou surgindo um convite para eu virar produtor de transmissão oficial da Ubisoft. Eu juro para vocês que eu não, até hoje, já estou há algum tempo lá trabalhando, eu não sei exatamente o que eu sinto, porque eu até arrepio inteiro aqui, porque é absurdo para ver onde eu comecei e onde eu tô agora, entendeu? Então, eu não sabia nada, eu não sabia o que era a produção, o que eu ia fazer, como é que funcionava, o que era uma sala de suíter. E aí eu fui aprendendo com o tempo, né? Então eu comecei fazendo os campeonatos do Brasileirão, comecei fazendo os campeonatos dos gringos e fui aprendendo, tudo na marra, porque eu nunca tinha visto aquilo lá no jornalismo ainda, então fui aprendendo tudo na marra. Senti muito medo, fiquei muito inseguro, porque como era a minha primeira vez vendo aquilo ali, era uma forma de realmente aprender, mas eu estava muito inseguro. Mas eu sinto que eu passei por muita coisa mais difícil do que aquilo na minha vida e eu acabei aceitando o desafio e fui, entendeu? Aceitar aquilo e não ter desistido no meio do caminho, porque foi difícil, eu errei muito. E realmente não ter desistido daquilo ali realmente me fez uma pessoa muito mais forte. Eu digo isso tanto da época do meu pai, não desisti naquela época, e não ia ser agora que eu ia desistir também. Então, eu comecei em setembro de 2024 e até hoje eu permaneço. Eu não sou contratado, eu sou MEI, microempreendedor individual. Então eu não tenho um contrato, mas eu sou chamado para os campeonatos. Então desde setembro até agora janeiro, eu estou sendo chamado para fazer quase todos os campeonatos. Então eu posso dizer que eu já tenho uma base, eu já sei o que eu estou fazendo, eu já tenho controle sobre toda a situação ali. Óbvio que eu aprendo mais todo dia, posso ter um errinho ali ou outro, mas eu posso dizer que eu consegui, estou conseguindo e pretendo continuar, porque é só o começo, com toda certeza. Então, poder olhar para trás, ver tudo que eu passei e ver onde eu estou agora é realmente muito importante. Eu sou muito grato por tudo. Então, eu acho importante eu falar um pouquinho também, de registrar isso para realmente mostrar que eu sou grato por tudo e que tudo vai melhorar, tudo melhora um dia, na verdade. Tudo vai melhorar também, então não é o fim. E é isso. Sou muito feliz, sou muito grato por todas as oportunidades.
E é isso, gente. Um pouquinho da minha história. 20 minutos quase de vídeo. Atualmente eu tô de férias da faculdade e do trabalho. Tô aqui em Cruzeiro. Como vocês podem ver, é uma decoração bem, né, peculiar. Homem-Aranha, Harry Potter e Nossa Senhora ali. Enfim. Esse sou eu. Sou meio doidinho, mas é isso. É isso, meu primeiro vídeo. Não sei se alguém ficou até o final, mas espero que vocês curtam aí, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, espero que vocês realmente tenham gostado um pouquinho da primeira história que eu vim trazer aqui. É uma parte fundamental da minha vida isso, então... É isso, gente. Estou muito feliz e esse foi o meu primeiro vídeo, espero que tenha sido o primeiro de muitos. E é isso. Até mais.